Olá, hoje é dia 8 de julho de 2020, quarta-feira, e às quartas-feiras nós temos o privilégio de refletirmos a respeito da Palavra de Deus. Hoje nós vamos iniciar uma nova série de reflexões, uma nova série de meditações por ocasião das nossas conversas às quartas-feiras. Quero tratar com você a respeito da importância da oração na vida cristã. E faremos isso a partir das lições que a gente pode e que a gente deve aprender e assimilar a partir da oração que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou, a oração do Pai Nosso. O norte-americano e pastor metodista do século XIX, E. M. Bounds, certa vez afirmou o seguinte: a oração honra a Deus e desonra o eu. Repito, a oração honra a Deus e desonra o eu. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a finalidade principal da oração é oferecer a Deus adoração, louvor. O principal objetivo do indivíduo que ora, a principal finalidade do orante é glorificar a Deus em todo o tempo. A oração, portanto, começa e termina com a glória de Deus e não com as necessidades do homem. A oração deve se ocupar, deve se preocupar, em primeiro lugar, com quem é Deus, o que Deus quer e como Ele pode ser glorificado. Acreditar que Deus é uma espécie de gênio da lâmpada, sempre à espera para atender nossos desejos, exigências e demandas, é algo completamente incompatível com o ensinamento da Sagrada Escritura. A oração deve colocar a nossa vontade em conformidade com a vontade de Deus. Foi isso que Jesus ensinou aos discípulos quando disse para eles: vós orareis assim. Em menos de 70 palavras, encontramos no Pai Nosso o padrão perfeito para as nossas próprias orações. Eu quero chamar a sua atenção nesse momento para o texto que servirá para a nossa reflexão nessa ocasião e nas próximas quartas-feiras, se assim o eterno Deus permitir. Trata-se de Mateus, Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 6, versículos de 9 a 13. Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 6. Quero chamar a sua atenção para a leitura a partir do versículo de número 9, que diz: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A oração do Pai Nosso, a oração dominical, consiste em duas partes. A primeira parte é uma invocação, Pai Nosso. Depois dessa invocação, segue-se 6 petições, 6 pedidos. Os 3 primeiros pedidos são petições com referência a Deus, seu nome, seu reino, a sua vontade. As demais petições, as 3 outras petições, são referentes a nós e tratam sobre o nosso pão, sobre as nossas dívidas e sobre o nosso adversário. A intenção de nosso Senhor Jesus Cristo ao ensinar-nos
a oração do Pai Nosso, era oferecer-nos, era dar-nos um padrão para as nossas próprias orações. A oração do Pai Nosso não é um substituto para as nossas preces, todavia, é um guia para elas. A oração do Pai Nosso não quer substituir as nossas orações, mas ela existe para guiar as nossas orações. Um dos muitos benefícios da oração do Pai Nosso é que ela exibe de diferentes formas e com variadas ênfases o relacionamento do crente com Deus. Além disso, a oração que Jesus nos ensinou também define a atitude, bem como o espírito com que devemos nos relacionar com o Senhor. Eu quero dividir agora com você uma frase atribuída ao teólogo episcopal John Stott. Tratando sobre a oração, e John Stott tratou muito sobre oração em seus escritos, John Stott afirmou o seguinte: quando nos dirigimos a Deus em oração, não chegamos hipocritamente como atores buscando o aplauso dos homens, nem mecanicamente como tagarelas cristãos, ou melhor dizendo, como tagarelas pagãos, cuja mente não está naquilo que resmungam, mas atentamente, humildemente e confiantemente como criancinhas junto ao Pai. Quero considerar hoje o que podemos aprender com a primeira cláusula da oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus. Quero considerar hoje que o cristão é filho de Deus e deve se relacionar com Deus considerando-o como seu Pai celestial. A oração deve sempre começar com o reconhecimento de que Deus é o nosso Pai celestial, o nosso Pai bendito, aquele que nos deu vida e aquele que nos ama intensamente. Em todas as suas orações, nosso Senhor Jesus Cristo sempre se dirigiu a Deus, chamando-o de Pai. A única exceção que encontramos a esse padrão é quando Jesus Cristo estava na cruz, assumindo e reivindicando para si o pecado, a iniquidade, a maldição de todos aqueles que haveriam de crer nele e na sua obra. Ali na cruz, Jesus Cristo sentiu-se desamparado pelo Senhor e não o chamou de Pai. Essa foi a única ocasião, a única oração de Jesus Cristo onde ele não chamou Deus de Pai. Embora o texto empregado no Evangelho de Mateus seja a palavra grega pater, é sabido que Jesus empregava o aramaico Abba para referir-se a Deus. O termo Abba comunica a ideia de papai, a ideia de intimidade, a ideia de confiança filial. Deus me deu o grande privilégio de ser pai. Eu sou pai de 2 filhos, de 2 crianças, a Isabela, com 9 anos atualmente, e o André, que tem 4 anos. E confesso para você que uma das coisas mais gostosas para mim é ouvir meus filhos me chamando de papai. Isso é praticamente irresistível. Quando o filho chama a gente de papai, a gente fica tocado, a gente fica emocionado, a gente fica satisfeito, a gente fica todo afetado positivamente. Pai Nosso, portanto, indica proximidade com Deus. Ele está perto de seus filhos, infinitamente perto. Existe sim um sentido em que Deus pode ser designado Pai de todas as pessoas, como Criador e sustentador de todos. Todavia,
É bom considerarmos que nem todas as pessoas têm o direito de se dirigirem a Deus chamando-o de Pai, uma vez que essa é a prerrogativa exclusiva daqueles que estão em Jesus Cristo. A Bíblia ensina que são filhos de Deus aqueles que foram guiados pelo Espírito de Deus. Romanos capítulo 8, verso 14, ensina-nos essa lição. São filhos de Deus aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Ou seja, a categoria de filhos de Deus está reservada para aqueles que são guiados, dirigidos, comandados, presididos, controlados e dominados pelo Espírito do Senhor. Esses indivíduos necessariamente passaram pela experiência do novo nascimento, receberam o espírito de adoção que os capacita a clamarem Abba, Pai. É isso que o apóstolo Paulo ensina em Romanos capítulo 8, verso 15. Os cristãos são capacitados pelo Espírito do Senhor para se dirigirem a Deus chamando de Abba, Pai. Papai, sou teu filho. Chamam a Deus de Pai aqueles que foram adotados pelo Pai mediante a obra do Filho. A Bíblia é muito clara e a Bíblia é enfática ao reservar toda a riqueza do termo, da expressão filhos de Deus, tão somente para aqueles que receberam a Cristo como Salvador e Senhor de suas vidas. É o caso da expressão, da sentença que nós encontramos no prólogo do quarto evangelho, do Evangelho de João. Em João capítulo 1, verso 12, lemos: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? De serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. A possibilidade de nos aproximarmos de Deus em oração, considerando-o como Pai amoroso, traz como resultado algumas consequências. Traz como resultado consequências muito boas, muito positivas, muito benéficas. Em primeiro lugar, saber que Deus é Pai. Em primeiro lugar, isso dissipa o medo. O meu Pai é poderoso, o meu Pai é o Criador de todas as coisas, o meu Pai está controlando a história. Saber que o verdadeiro Deus é o nosso Pai dissipa o medo. Afinal de contas, se Deus é por nós, quem será contra nós? O primeiro benefício, saber que Deus é Pai, dissipa o medo. O segundo benefício de se relacionar com Deus, sabendo que Ele é Pai, isso incentiva a esperança em meio a um mundo tão hostil, tão violento e que parece desmoronar. Saber que Deus é nosso Pai é algo que enche o nosso coração de alegria, de contentamento e de esperança. Deus cuida do nosso presente e seguramente está cuidando do nosso futuro. Se um pai terreno não medirá esforços para ajudar e proteger seus filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial nos amará e nos protegerá. Terceiro benefício que eu quero dividir com você nessa ocasião: saber que Deus é Pai afasta a solidão. Você não está sozinho. Saiba disso, você não está sozinho. Se você creu em Jesus Cristo, você é filho de Deus. Deus trata você como filho, filho amado, em quem Ele tem todo o prazer. Ainda que sejamos abandonados ou rejeitados por nossa família, amigos, colegas, nosso Pai Celestial jamais nos abandonará. John MacArthur Jr., no livro que
num de seus livros que trata sobre a oração, registrou uma citação de um médico chamado Paul Tournier. Paul Tournier é um médico cristão e ele fez o seguinte registro em uma de suas obras. Havia uma paciente minha, a filha mais nova de uma grande família, a quem o pai achava difícil sustentar. O pai não gostava muito da filha. A convivência entre eles não era muito boa. Um dia, aquela menina ouviu seu pai resmungar a respeito dela o seguinte: nós poderíamos muito bem viver bem sem essa daí. Poderíamos passar muito bem sem essa daí. É exatamente isso o que Deus jamais diria. Ele é um pai amoroso para os seus filhos. Outro benefício, quarto benefício de relacionar-se com Deus, sabendo que Ele é Pai, isso derrota o egoísmo. Na oração do Pai Nosso, nem um único pronome singular é usado, tudo é plural, tudo é nosso, é da gente, o Pai é nosso. Todos somos seus filhos, aqueles que creram em Cristo são seus filhos. A família de Deus é grande. Se eu tenho um pai que não é apenas meu, mas é nosso, é porque eu tenho muitos irmãos. Nós cristãos devemos incluir nossos irmãos em Cristo em nossas orações. Nessa oração, o fiel leva ao trono da graça as cargas que são não somente suas, mas também de seus irmãos. Quinto benefício de relacionar-se com Deus, sabendo que Ele é Pai. Isso fornece recursos. Saber que Deus é Pai fornece recursos. Deus é o nosso Pai celestial. Todos os recursos do céu estão disponíveis a nós quando confiamos em Deus como nosso Pai, como nosso supridor. Lembre-se daquele texto que saiu da pena de Paulo apóstolo escrevendo aos Efésios, capítulo 1, verso 3. Deus nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões, ou melhor, nos lugares celestiais em Cristo. Não importa o que você esteja buscando e precisando, seja paz na sua família, seja comunhão, conhecimento, direcionamento, coragem para tomar alguma decisão, seja o que for que você precise, Deus tem um grande suprimento abundante nos céus. Finalmente, quero compartilhar o último benefício de relacionar-se com Deus com essa certeza de que Deus é Pai Celestial. Isso exige obediência. Afinal de contas, se o próprio Filho de Deus não veio ao mundo para fazer a sua vontade, mas a vontade de seu Pai Celestial, nós também devemos proceder de igual forma. Também devemos buscar sempre a vontade do nosso Pai Celestial. A principal lição desse momento, a coisa mais importante para você se recordar dessa nossa brevíssima consideração, dessa nossa brevíssima devocional, saiba que você, cristão, é filho de Deus. Deus se relaciona com você como pai. E diferentemente de muitos pais terrenos que frustram seus filhos, que falham com seus filhos ou que mimam os seus filhos, o seu Pai Celestial é perfeito. Ele não vai te abandonar. Ele não gosta mais de um do que de você. Ele não prefere outros a você. Ele te ama. E Ele deseja sustentá-lo, abençoá-lo e principalmente torná-lo semelhante a Jesus. Você sabia que o grande objetivo de Deus para mim e para você é tornar-nos semelhantes a Jesus? O Senhor quer
esculpir o caráter do seu Filho em nós. Quero encerrar essa conversa dizendo o seguinte: Deus vê em nós filhos quando vê o Filho dele em nós. Deus vê em nós filhos quando vê o Filho, Jesus, em nós. Que Jesus seja uma verdade na sua vida. Que a salvação em Jesus Cristo, que a reconciliação com o Senhor, que caminhar lado a lado com Deus, sentindo o seu amparo, a sua proteção, o seu cuidado, que isso seja uma verdade na sua vida, em nome de Jesus. Que o eterno Deus abençoe você e a sua casa, em nome de Jesus. Quero orar com você nesse instante. Pai querido, Pai celestial, Pai santo, obrigado porque o Senhor é o nosso pastor, o Senhor é o nosso Pai bendito, que se relaciona conosco como filhos teus. Obrigado por isso. Obrigado a Deus porque o Senhor vê em nós filhos quando vê o teu Filho em nós. Ó Deus, nós sabemos que precisamos de Jesus para a redenção e salvação de nossa alma. Abençoa, Deus querido, essa pessoa que me escuta, essa pessoa que está tendo acesso a esse conteúdo, que Jesus seja uma verdade na vida dela e que nesse momento, nesse exato momento, que a gente seja profundamente abençoado pela Tua presença, ó Deus. O maior presente do Senhor para nós é o presente da Tua própria presença em nossas vidas. Receba nosso louvor e a nossa adoração. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.